gente fala de uma revolução, qualquer revolução que seja, industrial, francesa, etc., vamos pegar a francesa como exemplo. Revolução é uma transformação brusca. Então você tinha um modelo de sociedade até então, com a Revolução Francesa transformou bruscamente. A burguesia ganhou força, um governo, inicialmente não, mas depois que pautava um pouco mais pelo liberalismo econômico, liberalismo político e tal. Então, grande transformação brusca, repentina. Isso é uma revolução sociologicamente, historicamente falando. A Revolução Industrial, ela também tem esse caráter. E aí, a gente pode colocar aqui uma grande referência, a primeira Revolução Industrial. Qual que é a ideia dessa primeira Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial é a basicona, a inicial, a que começou. Ela teve o seu início na Inglaterra. E aí, claro, vocês, como excelentes alunos, estão perguntando, professor, beleza, concordo que foi na Inglaterra. A questão é, por quê? O que a Inglaterra tinha de tão especial que propiciou que a primeira Revolução Industrial, que a gente vai analisar algumas coisinhas já, tivesse começado nesse país? Eu diria para vocês que os principais fatores foram, primeiro, a questão do processo de cercamentos. Como assim, professor, processo de cercamentos? Para quem não sabe o processo de cercamentos, a gente teve, pela primeira vez, assim, digamos, a propriedade rural sendo definida como uma espécie de mercadoria. E aí, grande parte das pessoas que não tinham acesso a essas propriedades rurais acabaram migrando para a cidade e servindo como mão de obra barata para a produção industrial. Ou seja, o próprio processo de tornar o campo uma espécie de campo mais capitalista propiciou um excesso de mão de obra que foi utilizado por essa indústria. Outro ponto importante, a Inglaterra foi um dos primeiros países a adotar tanto o liberalismo político como o liberalismo econômico. A gente teve, por exemplo, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, que pouco a pouco foi tirando a presença do rei, aquele cara que burocratizava, atrapalhava as relações comerciais e fez ascender uma nova classe, a classe dos comerciantes, dos burgueses, que a gente vai ver daqui a pouco, que conseguiu levar para frente esse processo de industrialização. A gente não pode esquecer que a Inglaterra já tinha um certo capital acumulado, tá? Então esse capital serviu também para esse processo de industrialização e, claro, a presença de matérias-primas. Professor, mas qual que são as matérias-primas utilizadas por essa indústria nesse momento? Antes de falar sobre isso, vamos tentar ver qual é a indústria, claro, né? A indústria que mais se destacou nesse momento foi a indústria têxtil. Então a indústria de produção de roupas, calças, camisetas, tal, etc. A grande inovação é que você deixa de fazer trabalhos manuais para conseguir fazer esse processo de construção, manufaturas, e você passa a fazer isso por meio de máquinas. E essas máquinas, aliás, não são qualquer máquinas, não é qualquer equipamento. É uma máquina que está sendo utilizada como uma máquina a vapor. Olha que grande inovação. Parece besta, né? Falando hoje assim. Mas à época foi uma enorme inovação. E convenhamos, galera, que se a gente tem uma indústria têxtil e a utilização dessa máquina a vapor, o que a gente vai precisar para fazer funcionar é o carvão como fonte de combustível e a lã como matéria-prima para essa produção. Tudo bem? Claro que assim, isso foi o princípio, principalmente essa primeira revolução industrial lá na metade do século XVIII, ou seja, 1750, 1760. O século XVIII foi essa revolução acabou ficando muito mais forte e acabou se espalhando por outros locais. Começou no Reino Unido, na Inglaterra, depois foi para a Bélgica, para Flandres, região onde são os Países Baixos, a Holanda, depois se espalhou um pouquinho ali para a França e foi disseminando pela Europa. Mas a pioneira acabou sendo a Inglaterra, justamente por esses fatores aqui que a gente analisou, tá? O que isso acabou gerando, galera? De verdade, coisas muito importantes para a nossa sociedade. Revolução. A gente consegue dividir, isso até uma outra aulinha que a gente vai ter, tem aula aqui no canal sobre isso, que são as fases do capitalismo. Até então, a gente via sobre a égide do chamado capitalismo comercial, no qual a relação econômica ainda era uma relação econômica muito mercantil, ou seja, você tinha ali a metrópole e você tinha a colônia. A troca de mercadorias era pautada no pacto colonial, ou seja, a metrópole comprava tudo que a colônia produzia e a colônia só podia vender para a metrópole, só podia comprar da metrópole também. Era um estado assim, altamente interventor, o rei muito forte na economia. Vocês estão percebendo que a classe social que acabou se destacando nesse momento, claro, foram os donos das indústrias.
E é por isso que esse momento ele vai ser conhecido aqui pela gente como o momento da transformação do próprio processo do capitalismo. O capitalismo ele vai se consolidar como um novo capitalismo, que é a consolidação do chamado capitalismo industrial. Isso aqui, galera, é uma coisa super importante, tá? Por quê? Porque junto a esse capitalismo industrial vão vir novos processos, um liberalismo político, ou seja, pedindo, pelo amor de Deus, rei, para de atrapalhar as relações comerciais. Porque você imagina, aumentou muito a produtividade. E aí você tinha o burguês de um lado, né, o comerciante, o cara, o dono do meio de produção, de um lado, que estava produzindo determinado produto, então produzindo, sei lá, alguma coisinha, e queria comercializar com um burguês que estava produzindo alguma coisa em outro país. Só que sabe quem tinha no meio do caminho? Tinha um cara chato aqui no meio, ó. Tinha a figura do rei. E esse rei, ele pedia para que todos os produtos, tudo passasse por ele, um poder totalmente central. Então a burguesia, quando queria comerciar com outro burguês ali, ó, tinha que passar pelo rei, que cobrava impostos para vender para esse burguês. Esse burguês, para vender para ele, passava pelo rei, que cobrava impostos para cá. Isso começou a burocratizar, começou a ficar muito demorado, atrasava. Esses impostos começaram a incomodar a burguesia. E, de novo, né? Capitalismo é um sistema econômico no qual quem acumula capital é quem manda nas coisas. Como agora não são mais os reis que estão acumulando tanto capital, mas o poderio político, o poderio econômico acabou ficando na mão da burguesia, uma série de revoluções burguesas começaram a acontecer. A própria Revolução Francesa, que quis afastar a nobreza e afastar os reis, é uma espécie também de revolução burguesa. Eles usaram, sim, os camponeses, os sans-culottes, a população mais pobre, mas efetivamente a revolução foi uma revolução burguesa. Não era uma revolução que pregava a igualdade social, ela pregava a igualdade política. Para quê? Para fazer esse rei parar de encher a paciência, tá bom? Por que a gente fala que é a consolidação desse capitalismo industrial, então? Mais liberalismo político, mais liberalismo econômico. Aqui consolidou duas classes sociais. Uma classe social conhecida como a burguesia, e outra classe social conhecida como o proletariado. Professor, o que é isso, né? Essa burguesia e esse proletariado. Define-se como burguês alguém que detém, ou seja, é dono dos meios de produção. A gente já vai entender já o que é o meio de produção. E define-se como proletário aquele cara que não detém o meio de produção, ou seja, o cara que é obrigado a vender a sua força de trabalho. Professor, como assim? Vou imaginar, por exemplo, que nós temos uma indústria. Quem tem a indústria é uma pessoa. Se for uma indústria privada, claro, né? Se for uma indústria estatal, acaba sendo Estado. Mas é uma pessoa. Aí essa pessoa vai lá, ela tem a sua indústria, o seu meio de produção, precisa produzir uma roupinha lá, com máquina a vapor, tudo tal, todo esse papo. Ele vai precisar contratar pessoas. Existem pessoas que vão ser donas de fábrica e existem pessoas que não vão ser donas de fábrica. Já que esse cara não é dono de fábrica, ele vai ser obrigado a vender a única coisa que ele tem, que é a sua própria força de trabalho. Esses são os burgueses, esses são os proletários. Se a gente... claro, galera, isso é uma leitura... A gente está falando de um capitalismo do século XVIII, né? 1700 e tal. Isso é uma leitura muito mais presente assim. Nossa, os proletários são pobres, os burgueses são ricos. Hoje, não necessariamente. Se a gente for pegar no frigir dos ovos mesmo, hoje, atualmente, um cara, por exemplo, que trabalha numa empresa multinacional e recebe 60 mil reais por mês, ele é um proletário. Claro, ele está trabalhando para um cara, talvez o dono receba 2 milhões, até mais por mês. Mas ele é um cara, é um proletário, está vendendo a sua força de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de vamos pegar, um cara que é dono, por exemplo, de uma lanchonete. O cara que é dono de uma lanchonete é um burguês, ele controla o seu meio de produção. Então hoje o capitalismo está muito mais avançado para a gente separar somente em burguesia e proletariado. Existem hoje, né, burgueses que são muito pobres e proletariados que são bastante ricos. Mas claro, a época fazia muito mais sentido. Realmente, o burguês era o cara rico e o proletariado é o cara pobre. Por quê? Porque a relação entre esses dois agentes, ela vai ser pautada num conceito chamado de mais-valia. Professor, o que é esse conceito de mais-valia?
é a diferença entre o que o proletário produz e o que efetivamente lhe é pago. Por exemplo, imagine vocês que eu dou aula numa escola. E nessa escola nós temos, sei lá, só para facilitar nossas contas, tá? Nós temos 10 alunos. Cada aluno paga, sei lá, seus R$ 2.000 por mês. Isso quer dizer que a gente vai ter R$ 20.000 por mês sendo gerado por aquela classe, né? Que cada aluno são 10 alunos, cada um paga R$ 2.000, são R$ 20.000 por mês. Vou imaginar que só eu dou aula para aquela sala. Muito caso, né, de professora do infantil, tá? Isso acontece bastante. Quem está trabalhando lá efetivamente sou eu. Eu que estou produzindo, eu que estou trabalhando, estou dando aula. Mas quem efetivamente vai ser pago por essa aula, quem efetivamente vai ficar com os R$ 20.000, não sou eu. O dono do colégio, ele vai pegar dos R$ 20.000, vai pagar todos os custos de produção, de manutenção, né? Então luz, água, tal, telefone, essas coisas. E vamos dizer que pagou tudo, sobrou R$ 10.000, por exemplo. Desses R$ 10.000, o burguês vai pegar 6 para ele, é o lucro que ele teve, né? O quanto sobrou para ele, e vai me pagar, sei lá, R$ 4.000, se tanto. Eu produzi os R$ 20.000, mas quem está ficando com grande parte do dinheiro é a manutenção do colégio e o burguês. Essa diferença entre o que o proletário produz e o que lhe é pago é o que a gente vai chamar de mais-valia. Aqui começa o que muitos sociólogos, e claro, o mais famoso deles, que é o Marx e o Friedrich Engels, vão começar a contestar a questão da mais-valia, tá? E aí vão surgir, além dos movimentos mais liberais, que pedem menos intervenção do Estado na economia, para realmente conseguir consolidar esse capitalismo industrial, vão surgir também no século XIX, principalmente, os movimentos sociais que começam a contestar esse tipo de capitalismo, o chamado capitalismo mais selvagem, o capitalismo mais liberal, porque começa a aprofundar essas desigualdades. Nesse momento, não pensem vocês que tinham direitos trabalhistas. Imagina, o cara trabalhava 20, às vezes o cara morava na fábrica, não tinha domingo semanal remunerado, final de semana, férias, 13º, FGTS, não tinha nenhum tipo de direito trabalhista. O cara trabalhava ali, efetivamente, para enriquecer o seu burguês. Ou seja, foi uma época de grande crescimento econômico para muitos países. Claro, os países conseguiram ser liderança, pujança dessa primeira revolução industrial, mas um momento também de grande prejuízo social. Grande miserabilidade surgiu. O proletariado, nessa época, super explorado pelos seus burgueses, o que vai incendiar, claro, esses vários movimentos sociais, inclusive os socialismos utópicos, que não tinham eles queriam acabar com o capitalismo selvagem, né, segundo eles, mas não tinha uma proposta efetiva para conseguir fazer isso. E o socialismo científico, pregado pelo Marx e pelo Engels, que tinha, assim, uma proposta para acabar com esse capitalismo industrial, acabar com essa diferença entre burguesia e proletariado. Enfim, se eles conseguiram ou não, fica mais a cargo de vocês, beleza? Cara, tira um print aqui, ó.